Então, queridos, hoje nosso querido guia prático vai falar da lenda das 13 matriarcas. Então, quem é elas, o que elas fazem e por que elas estão no mundo? Então, olha, ao longo aí dos anos, não é? Os índios Cherokee, Iroquois, Seneca, enfim, todas as tribos indígenas que, querendo ou não, nós estamos falando de tribos americanas, mas as tribos em si, tanto xamânicas quanto indígenas, elas mantêm o rito e principalmente toda essa conexão, não só com a terra, quanto com a lua. E elas trazem aí e tem o conselho das mulheres, tá bem? Todas elas têm as anciãs, que elas têm o conselho das mulheres e as tendas lunares. Para que servem essas tendas lunares? Essas tendas lunares é para que a mulher, quando ela está no seu ciclo menstrual, ela possa se recolher na tenda, ela possa fazer contato. Por quê? Porque nós vamos ter aí 2 períodos de menstruação, que é bem legal. Quando a mulher menstrua na lua cheia, ela tem um tipo de comportamento, e quando ela menstrua na lua minguante já, né, chegando em nova, ela tem outro tipo de comportamento que vai ser trabalhado. Então, essas anciãs trabalhavam exatamente essa força desse sagrado feminino e, inevitavelmente, nós vamos passar no decorrer da nossa vida pelos 2 ciclos, tá bem? E com isso, nós íamos trabalhar toda essa nossa força de sagrado feminino e de reverência à terra. E dentro dessas lendas e histórias, não é? Tem as 13 mães das tribos originais, representando o princípio da energia do feminino, manifestado nos aspectos da Mãe Terra e da Vovó Lua. Olha que coisa linda, né? A gente chamar a Lua de vovó. Que coisa mais, né, fofinha, vamos dizer assim. Mas é uma reverência mesmo, é compreender, é trazer essa força de realização. E neste momento de profundas transformações humanas que nós estamos passando e planetárias, é importante que todas as mulheres conheçam esse antigo legado para poderem curar. É isso mesmo, poderem curar antes de tentarem curar e nutrir os outros. Então, dessa forma, essas feridas da alma femininas não mais se manifestarão em atitudes hostis, não é? Separatistas, manipuladoras, competitivas, não é? Elas vão alcançar, é para alcançar mesmo este equilíbrio, não é? Essas mulheres poderão expressar as verdades milenares que nos representam, que nós trazemos, as nossas marcas da alma, não é? E aí não vai entrar essa parte da competição, porque nós mulheres já mostramos o quanto podemos trabalhar em igualdade, o quanto somos inteligentes, o quanto podemos exercer, não é? Todas estas funções, mas tudo isso muitas vezes entra numa forma totalmente desequilibrada, e é isso que nós temos que mudar, e é por isso que nós temos que buscar, não é? Esta força desse sagrado, essa força dessas 13 matriarcas, tá bem? Que é para buscar essa energia, essa força equilibrada, empenhando na construção de uma futura sociedade de parceria, e não uma sociedade de brigas, hostilidades, não é? Em que nós temos que falar sobre agressão, nada disso. É uma construção. Vocês lembram que nós já viemos dentro de alguns estudos falando exatamente das pessoas que nasceram a partir de 1964 até 1984, que nós somos os construidores da nova era, aqueles que vão levar o conhecimento para a nova era, a construção disso tudo, e somos encarregadas disso. Então, hoje que nós estamos aqui com 50, 54 anos, nós estamos realmente maduras e estáveis, nós podemos agora compartilhar deste conhecimento. Então, conta a lenda que no início do nosso planeta havia abundância de alimentos, a igualdade entre os sexos e as raças, mas aos poucos, claro que a ganância foi ganhando aí, a ganância principalmente pelo ouro, levou a competição, a agressão, a violência, resultando aí no desvio da Terra da sua órbita, levando ao cataclismo e às mudanças climáticas. Em consequência, claro, houve a purificação e nesse momento
Como que houve a purificação? No primeiro momento pelo fogo. Nós já tivemos aí 2 restaurações da terra, uma pelo fogo e outra pela água, então teve que ter aí essa restauração, tá bem? Olha que coisa mais linda, isso aqui é um bordado de matizes, tá bem? Mostrando aí toda a prosperidade. Assim, com o intuito de ajudar no novo ciclo e restabelecer o equilíbrio perdido, a mãe cósmica, a força cósmica de realização, manifestada na Mãe Terra e na Vovó Lua, olha, eu achei isso lindo, sabe? Lindo mesmo. Deu à humanidade um legado de amor, perdão e compaixão, resguardado no coração das mulheres. Por isso, 13 partes do todo, representando as 13 lunações e um ciclo solar, não é? Porque são 13 lunações e representa todo o ciclo solar de 365 dias, tá bem? E atribuídos à força, beleza, poder e o mistério de sagrado feminino. Cada uma por si só e todas em conjunto começaram a agir para desenvolver as mulheres a força do amor, o bálsamo do perdão, a compaixão que iriam redimir a humanidade. Essa promessa de perfeição e ascensão iria se manifestar no novo ciclo, que não é sensacional, de paz e iluminação, quando os filhos da Terra teriam aprendido todas as lições, alcançando aí a sabedoria divina, tá bem? Vocês viram que dentro deste legado que era para ter, e que não é, a Mãe Terra e a Vovó Lua, ela deixam esse legado para nós, até para trazer esse resgate, começar a plantar, trazer novamente todo o equilíbrio. Sempre ocorre aí esses desequilíbrios, mas nós temos que entrar com a força de realização e trazer. É por isso que as matriarcas, elas vêm junto de uma representação dessas lunações, que vocês vão ver que tem todo a ver com as deusas, que tem todo a ver com as nossas queridas ciganas aí, que tiveram todas as suas iniciações no Alto Egito, não é? Junto do templo de Ísis. Então, olha, e elas levaram, tá, esse legado, porque quando encontraram com as bruxas, principalmente dentro da Europa, era para continuar o legado, porque afinal de contas, as matriarcas e as lunações sempre estiveram. Acontece que as pessoas, muitas vezes, não é? Até mesmo a força do cristianismo que era imposto na época, fez com que muitas viessem a sofrer e, nossa, levessem a pressão, não é? Então, tudo isso, ó, cada matriarca detinha no seu coração o conhecimento e a visão, e no seu ventre a capacidade de gerar sonhos, não é? Na Terra, elas eram formadoras do conselho chamada Casa da Tartaruga, e quando voltaram para o interior da Terra, não é? Deixaram no lugar 13 crânios de cristal, contendo toda a sabedoria por elas alcançada. Esses crânios de cristal, eles são verdadeiros, tá bem, gente? Quando vocês estudam, principalmente alienígenas do passado, que eu sempre falo para vocês, né? Esses programas que eu adoro, eu já estudei os 13 crânios, e eles já acharam 12 crânios. Acontece que eles acham que é sabedoria alienígena, não é? E nós estamos vendo agora que é sabedoria dessa casa das matriarcas também, que tem a casa de tartaruga também. E isso tudo vocês vão ver que nós vamos levar aí um pouquinho só mais para frente, só adiantando um pouquinho para vocês, todo um legado africano, que não parece que eu estou sonhando, mas não estou não, tá bem? Que vocês vão ver ali a força das deusas guerreiras e quem fazia tudo isso. Então vocês vão ter aí uma grata surpresa mais na frente, que eu disse para vocês, o legado que os africanos deixaram no Egito, lógico que todos aprenderam e levaram para o decorrer do mundo, tá bem? Cada um levou de uma forma, isso é bem importante de vocês entenderem. Mas, eu já disse, o princípio sai de lá. Isso é uma verdade, por onde mais que nós andamos e que mais que você pesquisa, o legado sai de lá. Mas, uma coisa que é bastante importante é que o Egito preservou e as coisas caminharam, perfeito? Acontece que, como nós já estudamos, não é? Conforme o Egito era visitado, era bombardeado e até mesmo, né, tentado ser dominado,
aqui, principalmente por Alexandre o Grande, Alexandre viu que os deuses egípcios, eles eram exóticos, mas que eles detinham todo um poder e um conhecimento. E aí é onde ele começa a levar para a Grécia e fazer o quê? Aquilo que a gente chama de correlação, tá bem? Porque ele queria que o poder dos deuses, tanto gregos, fossem tomando a força que tinha dentro dos deuses do Alto Egito, trazendo tudo isso. Mas os deuses do Alto Egito, somente Ísis, ela era uma sacerdotisa, né? Era uma deusa da regeneração, da procriação, e esses ritos é o que ele não acredito que ele não compreendeu, perdão da minha presunção, né? Posso, claro, estar aí errada na minha linha de raciocínio, talvez não tenha visto a influência africana, que hoje, quando você, né, que eu venho estudando muito essa influência africana, e que os egípcios moldam do jeito deles. Mas o que tem a ver as 13 matriarcas, tá bem? As 13 matriarcas, elas são exatamente até as posições que estas mulheres vão aprendendo, até degraus mesmo que elas precisam levar, compreender para continuar o legado, que é a marca da sabedoria. Então, por meio dos laços de sangue dos ciclos lunares, as matriarcas criaram uma irmandade que une todas as mulheres e visa a cura da terra. E começando com a cura das pessoas, cada uma das matriarcas detém parte de uma verdade representada simbolicamente em uma das 13 ancestrais. As mulheres atuais nós podemos recuperar sua força interior e desenvolver seus dons, realizar seus sonhos, compartilhar sua sabedoria e trabalhar em conjunto para curar e beneficiar a humanidade e a Mãe Terra. Então, cada uma de nós pode fazer nossa parte e compreender, tá bem? E podemos sim fazer uma associação com as deusas, porque cada deusa traz 3 princípios, isso é extremamente importante, e dentro desses princípios nós vamos estar trabalhando com fases lunares que essas matriarcas, claro, detêm e que trazem a cura. Então, isso é que as correlações, nós não vamos ter correlações com as Amazonas, tá? É sensacional, não esquecem que a semana que vem é imperdível as Amazonas, porque nossa Deus, elas são sensacionais, tá bem? Eu amei as Amazonas, amei mesmo. Mas eu tenho que falar das matriarcas hoje, né? Somente curando a si mesma, voltando aqui, é que mulheres poderão curar os outros e educar melhor, não é, as futuras gerações, corrigindo assim os padrões familiares corrompidos. Este que é o problema que temos hoje, padrões familiares corrompidos. E é isso que trabalhar com estas deusas, trabalhar com essa força do sagrado feminino vai trazer, não é? Trazer novamente, educar melhor as futuras gerações e trazer um equilíbrio. Apenas honrando seus corpos, suas mentes e as suas necessidades emocionais, as mulheres terão condições de realizar os seus sonhos. Então, muitas vezes nós vemos as mulheres não compreendendo, porque elas conseguem acessar algumas metas e outras não, porque que elas conseguem alguns pontos e outros não, e é muito mais por ter corrompido alguma parte. Então, este vai ser nosso trabalho, junto com estas deusas, junto com este caminho, e foi isso que essas sacerdotisas trouxeram, essas sacerdotisas egípcias aí, porque elas saem do Egito, que nós já saímos do Egito, né? Como eu disse para vocês, essas ciganas já passaram por Creta, já passaram pela Grécia, já passaram pela Itália, e com isso elas chegam aqui já levando todo esse caminho, encontrando sim a força das religiões pagãs, né, as bruxas da natureza, as curandeiras que haviam na época e que já trabalhavam com esta força de restabelecer todo este equilíbrio, já, né, traziam este conhecer e já tentavam, mas claro que teve aí todo um reprimir, tá bem? E este reprimir deixou um legado e uma marca, que é a marca de ter corrompido boa parte aí, não só do comportamento, quanto da correlação. E falando, olha aí, suas verdades e agindo com amor, as mulheres atuais poderão contribuir para reciclar a paz
e o respeito, não é, entre todos os seres, restabelecendo assim a harmonia e igualdade original, bem como o equilíbrio da Terra. Então, é muito bacana este nosso caminho, é muito bonito esta nossa história aqui, e tudo isso vocês verem, ó, aqui neste guia prático tem a meditação para entrar em contato com a matriarca da alunação, tá bem? Então, vou deixar aqui para vocês, claro, estudarem, fazerem esta parte deste caminho, não é? Porque a gente tem que se transportar para um lugar longínquo, tem que fazer uma meditação aí guiada, não é? E isso é bem bacana. E olha, e no meio dos arbustos você enxerga uma construção rudimentar de adobe, meio enterrada no chão, lembrando o casco de uma tartaruga. Ao redor é um círculo de 13 índias, não é? Algumas idosas, outras jovens, vestidas com roupas e chales coloridos, enfeitadas com seus colares e pulseiras, não é? De prata, turquesa e coral. A mais idosa bate um tambor e as outras controlam uma canção que lhe parece familiar. Uma delas lhe faz sinal para que você se aproxime e você segue respeitosamente. Então, isso é algo para nós adentrarmos e encontrarmos estas nossas ancestrais, não é? Que vão aí trazer e vão nos respeitar, não é? Restabelecer todo um equilíbrio entre nós e com isso você compreender aonde podemos chegar com esta força. Por quê? Porque isso foi muito bacana de tratar hoje, queridas, e até compreender, porque muitas vezes, qual é a pergunta? O que eu devo trabalhar com essas minhas com os meus oráculos, com as pessoas que aparecem? Nós trabalhamos com mulheres e com homens, enfim, que foram corrompidos por causa do decorrer de toda essa mudança que a mulher antes trazia, restabelecia, quando houve a repressão, a queima das mulheres por serem tratadas como bruxas e a entrada desse patriarcado, né, na repressão e levando a mulher somente ao status de dona do lar, né, geradora e criadora de filhos. Ela gerou todo um desequilíbrio, gerou todo um problema, e com isso é o que nós estamos vendo hoje, né? O que nós estamos vendo. Então, as feridas que foram geradas de geração a geração dentro dessas mulheres, de geração a geração, que hoje nós vemos doenças que aparecem e que você fala, de onde saiu isso? Como é isso? Não é? Por mais que, se a gente pegar um pouquinho só ali, dando uma passadinha lá em Lilith, não é? Só uma pegadinha lá em Lilith. Lilith foi tratada, porque Lilith é mesmo a primeira mulher de Adão. A única coisa é que Adão foi reclamar porque Lilith não queria manter relações sexuais com ele estando por baixo. Ela queria estar por cima, não é? A falta de compreensão ali, e principalmente, né, o amor mesmo, né, de respeitar ali aquela vontade, ou até mesmo a sua satisfação. Então foi por isso que ela foi tratada como ali demônio, né, vamos dizer assim, pelos seus desejos sexuais, e não é isso que Lilith traz, também não é isso que a Lilith, bem claro, pelo contrário, qualquer dia eu abordo Lilith para vocês, que é sensacional, mas que é importante aí, foi aonde teve essa troca para que a mulher entrasse nesse papel submisso. E com isso, vocês virem, entra o corromper do ciclo. Por mais que há o trabalho destas mulheres, das pitonisas, das queridas, as sacerdotisas e tudo mais, tentando chegar dentro de um equilíbrio, às vezes é pouco, não é? Puxa, dá para fazer mais, mas para se fazer mais precisa se compreender, e para compreender é preciso levar isso de forma harmoniosa dentro deste caminho. Então é por isso que muitas vezes nós temos que entrar em contato com a casa do conselho, a casa da tartaruga, não é? A casa onde estão as nossas ancestrais, primeiro para a gente se conhecer, e segundo, para entender qual é esse nosso próximo passo do legado.
E dentro desse legado que vamos trabalhar não só com deusas e compreendendo a sua força de realização, levar a cura para as mulheres. Elas precisam compreender e colocar principalmente a sua menstruação nestes 2 ciclos, que será abordado lá em sacerdotisas egípcias, tá bem? É uma forma de você levar de fato a cura e levar esta geração, levar essa reverência divina, que era o que essas matriarcas preservavam. E isso é uma das partes do nosso trabalho, desta compreensão. Isto é o que vai levar novamente o restituir da geração. Não precisa gerar para gerar, né, filhos ou procriar, mas você pode procriar e recriar e cocriar projetos, desejos, caminhos, crescimento e tudo isso, mas com equilíbrio, com amor, com a força da geração e principalmente com o conselho dessas matriarcas que elas ficaram. Elas estão aí, elas são as que continuam passando o conhecimento para as mais novas e esse é um legado que vai ficando. Se eu trago isso para, principalmente para as ciganas, eu posso falar para vocês que desde que as ciganas saem do Alto Egito, que elas levam o conhecimento para a Europa, é formadas burdas. As primeiras burdas são formadas por homens e os homens, claro, detêm um conselho fechado até hoje e que nós já falamos, né, o quanto que é importante a Cris Romani, porque a Cris Romani, ela não é só para os homens, vamos detectar aquilo que é bom ou ruim para o clã cigano, eles também transmitem conhecimento. E por causa disso também fez a Burda, que é a Burda só das mulheres, o encontro só das mulheres. Este encontro só das mulheres é um encontro que é para passar realmente esses conselhos, os caminhos que precisamos conhecer, dar continuidade, as iniciáticas que precisam se compreender, mas principalmente trazer o caminho daquilo que é a cura. Elas passam a fazer isso fechado, até para não sofrer repressões e sanções, não é? Mas se continua o legado e isso vai se levando no decorrer. As ciganas foram brilhantes em fazer isso, manter o seu legado, manter as iniciáticas e levar isso num caminho sensacional. Essa é a verdade. Levaram isso de forma brilhante até os dias de hoje. E isso, a única coisa que elas vão trazendo aí os bons caminhos, mas muitas vezes elas não falam das matriarcas ou das deusas ou das amazonas que existem, tá bem? Porque isso faz parte muitas vezes do que? Pode fugir daquilo que você tem dentro do seu caminho cigano. Então as ciganas, elas sempre querem que a gente foque naquilo que nós viemos fazer. Perfeito? O que você vai fazer? Então vamos trabalhar, segue sua vida aí. Perfeito? Sensacional isso? É isso mesmo. Então, este é o nosso caminho e este é o nosso encontro. Perfeito? Mas tem coisas que precisamos estudar e precisamos chegar para ter esta compreensão. E você falar, puxa, está mesmo interligado? Sim, está mesmo interligado. E hoje eu estou falando das lendas das 13 matriarcas, falando das Índias, que é uma verdade muito próxima da nossa, mas tem todo esse legado dentro da Europa, vem com as deusas, viu? Vem com as deusas, o que muda é só o nome, deixa eu só contar isso para vocês, o que muda aí é só o nome, mas as coisas vão andando e nós temos que compreender. Dentro deste compreender, nós temos que nos curar, para poder curar o outro. Para isso, essas matriarcas têm um caminho de conhecimento e elas trazem também o que precisamos aprender no decorrer dessa jornada. E uma das coisas que elas trazem, que vocês vão ficar assim, é ter um oráculo. Precisa se conhecer um oráculo. E por incrível que pareça, elas também falam de conhecer a Cabala. Não é? E aí eu achei isso tão interessante, não é? O conhecimento da Cabala. Falei, puxa vida, que coisa linda, não é? Para continuar o equilíbrio, preservar as sefirotes. Nossa, gente, eu achei isso brilhante mesmo dentro desta força divina. E isso tudo vai se ligando. E olha, tem hora que vocês veem que eu estou falando de Europa
E aqui eu estou falando de índios americanos, né? Tem um Oceano Atlântico aí no meio, e o Mediterrâneo, não é? Meio que dividindo tudo isso. E que não dividiu absolutamente nada, porque as informações chegaram e tudo deu muito certo dentro desse caminho. Então, aqui vocês já estão aí sabendo que existem 13 matriarcas e existe este nosso caminho, o caminho deste nosso encontro e o quanto precisamos entrar na conexão com elas para colocar o nosso ventre dentro das lunações e dentro deles vir e trazer a cura, para que assim, através do nosso oráculo e daquilo que aprendemos, curarmos o nosso próximo, curarmos a próxima mulher, ajudar a restabelecer o equilíbrio e principalmente ela gerar, cocriar e criar aquilo que ela deseja. Esse é o nosso caminho, esse é o legado das 13 matriarcas, não é? Buscar, nos ensinar para que nós possamos passar para a próxima geração com equilíbrio e com sabedoria. Tá bem? Elas vão sim, nós vamos ter aí todo um trabalho com as deusas, porque as deusas trazem as lunações, trazem ali os caminhos, não é? E elas trazem uma força toda especial, e dentro disso, equilibra-se tudo. É sensacional. Um prazer ter passado isso para vocês, um prazer ter falado delas para vocês, e eu não vejo a hora de contar sobre as Amazonas, tá bem? Essas Amazonas que trazem um legado que eu vou contar aí para vocês, que fazem parte destas que somos nós, não é? As mulheres, mas as Amazonas, elas são pacificadoras, e isso é algo que talvez vocês nem tivessem ouvido falar ainda, mas eu vou contar com muita alegria, porque vai fazer parte desse conjunto de conhecimento para que nós possamos entender não só a sacerdotisa que somos, mas ali toda a cura do nosso sagrado, do nosso coração e das nossas palavras. Irmos novamente para o nosso lugar que é de direito, sem guerras, mas com sabedoria, e novamente reestruturando e trazendo o equilíbrio. E assim, fazendo a nossa parte. Perfeito?